Ela foi expulsa grávida pela sogra milionária. Anos depois, na feira, ele congelou ao ver 2 meninos idênticos a ele. A verdade que Beatriz escondeu estava prestes a explodir. Mas o preço da mentira seria maior do que qualquer fortuna. A porta da mansão se abriu com violência, e Helena sentiu o empurrão antes mesmo de processar o que estava acontecendo. Seus pés descalços tocaram o mármore frio da entrada. Depois, a aspereza da calçada. A mala que carregava há meses, desde que descobrira a gravidez, foi atirada atrás dela com um baque surdo que ecoou pela rua silenciosa do bairro nobre. Você realmente achou que ia entrar para esta família? A voz de Beatriz cortou o ar da manhã como vidro quebrado. Uma vendedora de loja? Carregando um filho que pode ser de qualquer um? Helena levantou os olhos, a mão instintivamente protegendo a barriga já saliente. As lágrimas queimavam, mas ela forçou a voz a sair firme. O bebê é do Rafael, e a senhora sabe disso. Meu filho não está aqui para confirmar suas fantasias. Beatriz desceu os 3 degraus da entrada, os saltos repicando como sentença. E sabe por quê? Porque ele está exatamente onde eu o coloquei, longe de você, longe dessa armadilha patética que você tentou armar. O portão de ferro se fechou com um estrondo que Helena sentiria ecoar pelos próximos anos. Ali, de pé na calçada, com uma mala velha aos pés e um filho crescendo no ventre, ela entendeu o significado real de estar sozinha no mundo. Beatriz observou através das grades, os braços cruzados sobre o conjunto de grife, cada centímetro dela, exalando o tipo de poder que vem de gerações de dinheiro e certeza absoluta de superioridade. Rafael está em reuniões estratégicas, fechando contratos que valem mais do que você ganharia em 10 vidas. Ela inclinou a cabeça, um sorriso cruel brincando nos lábios. Você acha mesmo que ele escolheria você? Uma menina que mal terminou o ensino médio, que vende roupas por comissão? Ele me ama. A voz de Helena tremeu, mas não quebrou. Nós nos amamos. Amor. Beatriz praticamente cuspiu a palavra. Que conceito encantador. Quase tão encantador quanto acreditar que meu filho, herdeiro de um império, jogaria tudo fora por uma aventura de 3 meses. 3 meses que haviam mudado a vida de Helena para sempre. 3 meses em que Rafael a fizera acreditar que pessoas de mundos diferentes podiam construir algo real. 3 meses de promessas sussurradas, de planos traçados, de um futuro que agora desmoronava como castelo de areia. Uma vizinha abriu discretamente a cortina da casa ao lado, observando a cena. Logo outra janela se iluminou. O escândalo da manhã estava servido para quem quisesse assistir. Minha sogra me conhece? Helena deu um passo à frente, a voz ganhando uma força que ela não sabia possuir. A senhora investigou cada passo meu, cada centavo que ganho, cada pessoa que conheço. Mas tem uma coisa que a senhora não consegue comprar ou controlar: o filho que está aqui. Ela tocou a barriga com ternura. E ele vai nascer sabendo que a mãe dele lutou, que não se vendeu, que preferiu a dignidade à migalha de aceitação que a senhora oferece. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Helena conseguia ouvir o próprio coração batendo. Beatriz a estudou com olhos frios, calculistas, e então fez algo que Helena jamais esqueceria. Ela sorriu. Dignidade não paga ultrassom, querida. Não paga fraldas. Não coloca comida na mesa. Beatriz tirou um envelope do bolso da calça. Grosso, pesado. Aqui está sua dignidade traduzida em números. 50 mil reais. Suficiente para você começar uma vida nova, em outra cidade, longe daqui, longe do meu filho. O envelope pousou no chão entre elas, como um insulto materializado. Esse dinheiro vem com uma condição muito simples. Você desaparece. Não procura Rafael. Não tenta contato. Não existe mais para nós. Beatriz já estava virando as costas. Considere um pagamento generoso por 3 meses de entretenimento. Helena olhou para o envelope. 50 mil reais. Mais dinheiro do que ela vira na vida inteira. Dinheiro que resolveria problemas imediatos, que garantiria um teto, comida, as primeiras necessidades do bebê. Dinheiro que custaria sua alma. Ela abaixou devagar, pegou o envelope com dedos que tremiam, e por um segundo Beatriz sorriu vitorioso. Mas então Helena rasgou. 1 vez, 2,
3. Continuou rasgando até que pedaços de papel e notas caíssem como confete triste ao redor de seus pés descalços. Eu não estou à venda. A frase saiu simples, direta, definitiva. E naquele momento, algo mudou no ar. As vizinhas que observavam soltaram exclamações abafadas. Uma delas levou a mão ao peito. Outra murmurou algo sobre coragem. Beatriz ficou lívida, a compostura aristocrática rachando pela primeira vez. Você vai se arrepender disso. Vai passar fome. Vai implorar por ajuda. E quando implorar, eu vou me lembrar desta manhã e vou rir. Ela se virou para entrar, mas Helena a interrompeu. A senhora vai se lembrar desta manhã por um motivo bem diferente. Helena pegou a mala, a cabeça erguida. Porque foi o dia que a senhora perdeu a chance de conhecer o neto. Foi o dia que escolheu dinheiro em vez de família. E um dia, quando esse bebê perguntar por que não tem avó paterna, eu vou contar a verdade. Que ela estava mais preocupada com o sobrenome do que com o sangue. Helena começou a andar. Cada passo doía. Não pelos pés descalços no asfalto quente. Não pelo peso da mala. Mas porque cada passo a afastava do homem que amava, do pai do filho que carregava. Rafael nunca vai saber, Beatriz gritou pelas grades. Ele acha que você pegou o dinheiro e sumiu. Eu já contei a ele. Ele te odeia agora. Te considera exatamente o que eu disse que você era. Helena parou. Virou apenas o rosto, o suficiente para Beatriz ver as lágrimas que finalmente escorriam. Então a senhora venceu. Parabéns. Mas havia algo nos olhos de Helena que desmentiu as palavras. Uma determinação. Uma promessa silenciosa. Uma força que assustou Beatriz mais do que qualquer confronto poderia. A jovem seguiu andando, desaparecendo na esquina, enquanto o sol da manhã subia no céu. Atrás dela, pedaços de dinheiro dançavam no vento, espalhando-se pela calçada como evidência de uma batalha onde valores diferentes haviam se enfrentado. Dona Carmela, a vizinha mais velha, saiu de casa e começou a recolher os pedaços de nota. Não para juntar o dinheiro, mas para guardar como prova. Algum dia, ela pensou, essa história seria contada. E as pessoas precisariam acreditar que realmente aconteceu. Beatriz voltou para dentro da mansão e trancou a porta. Subiu para o escritório, onde Rafael trabalhava havia horas em contratos internacionais. Ela observou o filho por um momento, a testa franzida de concentração, completamente alheio ao que acabara de acontecer a poucos metros dali. Está tudo resolvido, ela disse, a voz suave agora. A menina aceitou o acordo. Pegou o dinheiro e já deve estar a caminho de outra cidade. Rafael levantou os olhos, e por um segundo Beatriz viu algo ali. Dor, alívio. Ela não conseguiu decifrar antes dele voltar aos papéis. Foi o melhor para todos, ela continuou. Você vai entender isso um dia. Vai me agradecer por proteger você de um erro que poderia ter destruído tudo que construímos. Eu sei, mãe, Rafael respondeu, a voz sem emoção. Você sempre sabe o que é melhor. Mas quando Beatriz saiu, Rafael encostou a caneta e fechou os olhos. A imagem de Helena grávida, a expressão de esperança quando ele prometera que enfrentaria a família, a confiança absoluta que ela depositara nele. Ele pegou o telefone. O número dela já não existia. Claro, ela realmente pegara o dinheiro e sumira, como sua mãe dissera que aconteceria. Foi só uma aventura. Ele murmurou para si mesmo. Só isso. Mas a mentira tinha gosto amargo. Do outro lado da cidade, Helena entrou num ônibus. A mala no colo, as mãos ainda tremendo. Ela olhou pela janela enquanto o veículo se afastava do bairro nobre, das mansões, da vida que quase teve. Tocou a barriga, onde uma vida crescia. Uma vida que em breve seria duas. Vai ficar tudo bem, ela sussurrou. Eu prometo. Você vai ter amor. Vai ter dignidade. Vai saber que sua mãe nunca desistiu. Nunca se vendeu. As lágrimas finalmente vieram com força total. Mas entre elas, algo mais. Uma decisão. Uma promessa. Ela sobreviveria. Não por ela. Pelo filho que carregava. E um dia, quando esse filho perguntasse sobre o pai, ela contaria a verdade. Toda ela. Sem mentiras. Sem suavizar. A verdade crua de que o amor nem sempre é suficiente quando se enfrenta o poder do dinheiro e do preconceito. O ônibus seguiu pela avenida,
levando Helena para um futuro incerto. Mas enquanto a cidade desfilava pela janela, ela fez uma promessa silenciosa. Ela voltaria. Não por vingança, não por dinheiro, mas para que os filhos vissem o pai, para que Rafael soubesse a verdade que Beatriz havia escondido. E quando esse dia chegasse, seria Beatriz quem precisaria de toda a sua fortuna para lidar com as consequências das escolhas que fizera naquela manhã. Porque algumas mentiras têm preço, e o relógio da verdade sempre cobra. Sempre. O teto do quarto tinha uma mancha de umidade que parecia um mapa. Helena passou semanas olhando para ela, tentando encontrar países imaginários, tentando não pensar na suíte da mansão que quase foi sua, com o teto pintado à mão, e lustre de cristal. A pensão ficava num bairro onde o som dos ônibus misturava com gritos de vizinhos e latidos de cachorros, 3 andares sem elevador. Paredes tão finas que ela ouvia cada discussão, cada choro de bebê, cada vida se desenrolando em paralelo à sua. Mais um mês de aluguel. A dona da pensão, Dona Marlene, estendeu a mão sem cerimônia. E olha, querida, eu entendo sua situação, mas negócio é negócio. Barriga não paga conta. Helena contou as notas com dedos que tremiam. O dinheiro que ganhava vendendo doces na feira mal cobria o básico. A cada dia que passava, a barriga crescia, e com ela, o medo. Está tudo aqui. Helena entregou o valor exato. Nem R$1 a mais para guardar. Nem uma moeda para emergências. Dona Marlene pegou o dinheiro e fez uma pausa. Olhou para a barriga de Helena, já enorme, e suspirou. Você tem alguém? Família? Pai da criança? Tenho eu mesma. É suficiente. Suficiente. Dona Marlene repetiu a palavra como quem mastiga algo amargo. Escuta bem, menina. Eu vi muita gente nessa pensão. Gente fugindo, gente recomeçando, gente desistindo. E eu sei reconhecer qual é qual. Você não tem cara de quem desiste, mas também não tem cara de quem entende o que vem pela frente. Helena ergueu o queixo. Aquele gesto de dignidade que estava se tornando sua marca registrada. Eu vou dar conta. É o que todos dizem. Até a realidade bater na porta. Naquela noite, a realidade bateu. Literalmente. A dor começou como uma cãibra forte. Helena tentou respirar fundo. Tentou se convencer de que era normal, que ainda faltavam semanas. Mas então veio a segunda contração, mais forte, mais longa. E ela soube. Estava sozinha. Sem telefone. Sem dinheiro para táxi. Sem ninguém para segurar sua mão. Ela agarrou a parede e cambaleou até o corredor. A pensão estava silenciosa, todo mundo já dormindo ou fingindo dormir para não se envolver com os problemas alheios. Cada passo era uma batalha, cada respiração, uma conquista. Socorro. A palavra saiu fraca, quase um sussurro. Por favor. A porta do quarto ao lado se abriu. Dona Irene, a feirante idosa que morava ali havia anos, apareceu em camisola, os olhos arregalados. Meu Deus do céu, a menina está em trabalho de parto. Tudo virou confusão. Dona Irene gritando por ajuda. Dona Marlene descendo de chinelos. Alguém chamando vizinhos. Mão segurando Helena, vozes dizendo para respirar, para aguentar, para não desistir. Não tem dinheiro para a ambulância. Dona Marlene constatou o óbvio. Vamos ter que levar ela no carro do seu Toninho. Seu Toninho era o zelador. O carro, uma Kombi velha que fazia barulho de ferragem solta. Mas foi o que levou Helena até o hospital público, chacoalhando em cada buraco da rua, enquanto as contrações vinham cada vez mais próximas. O pronto-socorro estava lotado. Sempre estava. Macas nos corredores, gente esperando há horas, gritos e choros misturados num coral de desespero. Preciso de ajuda! Dona Irene praticamente carregava Helena. Ela está tendo bebê agora! Uma enfermeira apareceu, avaliou a situação com olhos experientes e cansados e gesticulou para seguirem. Sala 3. Rápido. A sala de parto era fria, impessoal, cheia de equipamentos que Helena não entendia. Uma médica entrou, jovem, os cabelos presos de qualquer jeito, olheiras profundas de plantão. Primeira gestação? Ela perguntou enquanto calçava luvas. Sim. Alguém para acompanhar? Helena olhou para Dona Irene, que segurava sua mão com força. Ela. Helena sussurrou. Ela é tudo que eu tenho. A médica trocou um olhar com a enfermeira.
Um olhar que dizia tudo sobre quantas histórias tristes aquelas paredes já tinham testemunhado. Então vamos fazer isso juntas. Você, eu, ela. A médica se posicionou. E daqui a pouco você vai conhecer seu filho. Está pronta? Não. Helena respondeu com honestidade brutal. Mas não tenho escolha, tenho. As melhores mães são as que admitem o medo. A médica sorriu pela primeira vez. Agora respira fundo. Na próxima contração você empurra com tudo. Tudo que você tem de raiva, de dor, de medo. Põe tudo ali. Entendeu? A contração veio como uma onda que ameaçava afogar. Helena segurou a mão de Dona Irene com tanta força que teve medo de quebrar ossos. E empurrou. Pôs ali toda a humilhação de ter sido expulsa grávida. Todo o abandono de estar sozinha. Toda a dor de um amor que não foi suficiente. Continua! Mais uma vez! A médica comandava. Você consegue! Você é mais forte do que pensa! E Helena era. Mais forte do que sabia. Mais forte do que Beatriz jamais poderia imaginar. Mais forte do que Rafael acreditou quando aceitou a mentira da mãe. O primeiro choro rasgou o ar da sala de parto. É um menino, a enfermeira anunciou, erguendo um bebê minúsculo, vermelho, perfeito. Mas a médica franziu a testa. Espera, tem outro batimento. Helena mal teve tempo de processar as palavras. Outra contração, outro empurrão, outro choro se juntando ao primeiro. Gêmeos! A médica riu, incrédula. Você estava carregando gêmeos e ninguém sabia. 2 bebês, 2 meninos, 2 filhos que precisariam de tudo que ela mal conseguia dar para um. Dona Irene chorava abertamente, limpando as lágrimas com as costas da mão. É bênção dobrada, menina. Bênção dobrada. Quando colocaram os bebês no colo de Helena, ela olhou para aqueles rostinhos idênticos e sentiu o coração se despedaçar e se reconstruir ao mesmo tempo. Eles eram tão pequenos, tão perfeitos, tão parecidos com Rafael, que doía olhar. Os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto, a mesma expressão, mesmo recém-nascidos. Como se Rafael tivesse sido copiado e colado 2 vezes. Vocês são iguais ao pai de vocês. Helena sussurrou, as lágrimas caindo sobre os cobertores que envolviam os bebês. Tão iguais que assusta. Como vai chamar eles? Dona Irene perguntou suavemente. Helena pensou. Nomes que tivessem força. Nomes que carregassem promessas. Miguel e Lucas. Ela decidiu. Miguel de quem é como Deus. Lucas de luminoso. Porque eles vão iluminar o mundo. E vão mostrar para todo mundo que vale não tem nada a ver com dinheiro. A médica terminou os procedimentos e saiu para preencher documentos. A enfermeira arrumou os bebês num berço adaptado. E então, Helena ficou sozinha com seus filhos. Eu não sei como vou fazer. Ela admitiu para eles, a voz quebrando. Não sei como vou pagar fraldas, leite, médico. Não sei como vou trabalhar e cuidar de vocês. Não sei nada. Miguel mexeu a mãozinha. Lucas fez um barulhinho suave. E naquele momento, Helena entendeu algo fundamental. Ela ia descobrir. Porque não tinha alternativa. Porque esses 2 meninos precisavam dela. Porque desistir não era opção. Mas eu prometo uma coisa. Ela continuou, tocando com cuidado infinito os rostinhos dos filhos. Vocês vão ter amor. Todo o amor que eu tenho. E quando crescerem vão saber que a mãe de vocês lutou. Que nunca vendeu a dignidade. Que preferiu passar dificuldade a aceitar esmola de quem só queria comprar silêncio. A porta se abriu. A assistente social do hospital entrou com prancheta e expressão profissional. Helena, preciso de algumas informações. Nome do pai das crianças? O silêncio foi longo. Helena olhou para os filhos. Depois, para a assistente social. Sem pai registrado. Você tem certeza? É um direito das crianças. Pensão alimentícia. Tenho certeza. Helena cortou, firme. O pai não está presente. E não vai estar. A assistente social fez anotações, claramente desaprovando, mas sem poder fazer nada. E você tem condições? Emprego fixo? Alguém para ajudar? Vou ter. Helena respondeu. Vou conseguir. É o que todos dizem. A assistente social suspirou. Olha, querida, eu vejo casos assim todo dia. Mãe jovem, sozinha, sem recursos. Na maioria das vezes não acaba bem. Existem programas, abrigos. Meus filhos ficam comigo.
A voz de Helena saiu tão firme que a assistente social deu um passo atrás. Eu vou dar um jeito. Sempre dou. Quando ficou sozinha novamente, Helena permitiu que o pânico viesse. 2 bebês, 2 bocas para alimentar, 2 vidas dependendo dela. Como ia fazer? Como? Dona Irene voltou trazendo um saco com roupas de bebê usadas. Consegui com as vizinhas. Não é muito, mas serve. Ela colocou o saco no canto. E escuta bem. Você não está sozinha. Não totalmente. Tem gente que ajuda. Eu ajudo. Dona Marlene já disse que dá 2 meses de tolerância no aluguel. Seu Toninho falou que arruma umas caixas de feira para você vender. Por quê? Helena perguntou genuinamente confusa. Por que me ajudar? Vocês mal me conhecem. Dona Irene sentou na cadeira ao lado da cama, o corpo cansado de quem trabalha desde criança. Porque a gente reconhece. Reconhece gente que está tentando fazer o certo num mundo que só oferece o errado. Ela olhou para os bebês. E porque essas crianças merecem uma chance. Não importa de onde vieram ou quem é o pai. Eles merecem. Naquela noite, enquanto os bebês dormiam, Helena ficou acordada, observando eles, memorizando cada detalhe daqueles rostinhos e fazendo planos. Ela ia trabalhar, mais do que nunca. Ia acordar antes do sol e dormir depois da meia-noite. Ia fazer bicos, vender o que pudesse, economizar cada centavo. Ia ser mãe e pai ao mesmo tempo. Ia dar para Miguel e Lucas tudo o que podia ser dado sem dinheiro. Amor, caráter, dignidade. E um dia, quando eles fossem grandes o suficiente para entender, ela contaria a verdade. Sobre o pai que não soube lutar, sobre a avó que preferiu dinheiro a netos, sobre a mãe que escolheu o caminho difícil porque era o certo. Lá na mansão, naquele mesmo momento, Rafael jantava sozinho. Beatriz tinha viagem de negócios. A casa enorme, silenciosa, cheia de tudo, exceto o calor humano. Ele olhou para o celular. Já tinha apagado o número de Helena há meses, mas ainda se lembrava de cada dígito. Ainda sonhava com ela às vezes. Ainda acordava achando que ouvia a risada dela. Foi melhor assim. Ele repetiu a frase que a mãe usava sempre. Ela só queria dinheiro. Pegou e sumiu. Foi melhor assim. Mas a mentira estava ficando mais difícil de engolir. No hospital, uma enfermeira entrou para verificar os bebês. Ela parou, observando melhor. Nossa, que gêmeos lindos! E que coincidência engraçada! Ela comentou com a colega. Eles são idênticos um ao outro e parecidos com aquele empresário rico que sai na revista. Como é o nome mesmo? Rafael alguma coisa... Rafael Mendonça. A colega respondeu. Herdeiro da Mendonça Corporações. Mas que exagero! Todo bebê parece com todo mundo nessa idade. Elas saíram rindo. Mas a semente da observação ficou plantada. Helena fingiu estar dormindo, mas tinha ouvido cada palavra. E soube que um dia, quando os meninos crescessem, a semelhança ia ficar impossível de ignorar. Um dia, a verdade ia encontrar Rafael. E quando o encontrasse, seria tarde demais para consertar o que Beatriz destruiu. Os bebês dormiram tranquilos, alheios ao futuro que os esperava, alheios à batalha que a mãe estava travando, alheios ao pai que não sabia que eles existiam. Por enquanto, tinham o essencial, o batimento do coração de Helena, as mãos dela segurando, o amor dela envolvendo como cobertor contra o mundo cruel. E Helena olhou pela janela do hospital, para a cidade que piscava lá fora, e fez uma promessa final. Eu vou provar. Vou provar que amor vale mais que dinheiro, que dignidade vale mais que mansão, que ser mãe não precisa de sobrenome ou conta bancária. Só precisa de coração que não desiste. Os gêmeos se mexeram no sono, como se tivessem ouvido, como se entendessem. E lá fora, a cidade continuou girando, indiferente, implacável, cheia de histórias como a de Helena, mas nenhuma exatamente igual, porque essa tinha 2 meninos idênticos ao pai, e uma mãe que rasgou 50 mil reais. E esse tipo de história não termina quieta. Nunca termina. Os primeiros meses com os gêmeos foram uma guerra silenciosa que Helena travava sozinha, batalha após batalha, dia após dia. O despertador tocava às 4 da manhã. Não que ela precisasse dele. Miguel e Lucas se revezavam acordando de hora em hora,
como se tivessem combinado que a mãe não poderia descansar. Mamadeira para um, troca de fralda para outro, acalmar o choro, tentar dormir 15 minutos, recomeçar. Dona Irene batia na porta às 5 em ponto. Estou indo para a feira. Deixa os meninos comigo até você voltar da limpeza. Eu não posso pedir isso todo dia. Helena murmurou, passando Miguel para os braços da vizinha. Lucas já dormia num carrinho de bebê doado pela igreja. Não está pedindo. Estou oferecendo. Dona Irene ajeitou o bebê no colo com prática de quem criou 6 filhos. E não discute. Vá trabalhar. Quando voltar, pega eles de volta. Helena corria para o ponto de ônibus. 2 conduções até a casa da doutora Renata, advogada que pagava pouco, mas pelo menos pagava em dia. 3 horas limpando banheiros, passando roupas de grife, tirando pó de móveis que custavam mais que 1 ano de salário dela. Helena, você lavou o banheiro da suíte? Doutora Renata nem olhava para ela quando falava. Mantinha os olhos na tela do celular, unhas perfeitas digitando e-mails urgentes. Sim, senhora. E trocou as toalhas? Sim, senhora. Ótimo. Ah, e não se esqueça de limpar o lustre da sala. Está empoeirado. O lustre tinha 3 metros de altura. Helena subia na escada, equilibrando-se perigosamente, limpando cada cristal enquanto o corpo gritava por descanso. Dormira 2 horas na noite anterior. Miguel teve cólica. Lucas nasceu com um problema respiratório leve que exigia a atenção redobrada. Quando terminou, eram quase 9 da manhã. Doutora Renata deixou o pagamento na mesa da cozinha. 3 notas dobradas, sem um obrigado, sem um olhar. Helena pegou o dinheiro e saiu pela porta dos fundos. Sempre a porta dos fundos. Como se limpar a casa de alguém fosse motivo de vergonha. Como se trabalho honesto precisasse ser escondido. Voltou correndo. Mais 2 ônibus. Pegou os gêmeos com Dona Irene, que já tinha dado mamadeira, trocado fraldas, cantado para acalmar. Eles são tranquilos, Dona Irene comentou. Quase não choram quando estão comigo. Helena sentiu uma pontada. Ciúme misturado com gratidão. Os filhos ficavam calmos com Dona Irene porque ela tinha tempo. Paciência. Não estava correndo de um trabalho para o outro, desesperada para juntar cada centavo. Obrigada. Foi tudo que Helena conseguiu dizer antes que a voz quebrasse. De tarde, Helena vendia doces na porta de uma escola particular. Brigadeiros, beijinhos, cajuzinhos feitos de madrugada enquanto os meninos dormiam. Ficava ali, em pé, sob o sol ou chuva, oferecendo para mães que chegavam em carros importados buscar os filhos. Quanto é? Uma mãe perguntou, olhando os doces com suspeita. 2 reais cada. 5 por 8 reais. É artesanal? Tem certificado da vigilância sanitária? Helena respirou fundo. Não tinha. Claro que não tinha. Precisava de dinheiro para comer, não para tirar certificado. São feitos em casa, com ingredientes de qualidade. Entendi. A mulher fez uma cara. É que a gente precisa ter cuidado, né? Nunca se sabe de onde vêm essas coisas. Ela foi embora sem comprar. Helena ficou ali, segurando a caixa de isopor, sentindo o peso da humilhação. Como se fazer doce em casa fosse crime. Como se ser pobre significasse ser sujo. Uma menina se aproximou. Devia ter uns 8 anos, uniforme impecável da escola, mochila de marca nas costas. Moça, eu quero brigadeiro. Natália? Não! A mãe puxou a filha pelo braço. Já falei que você não pode comer essas coisas de rua. Mas mamãe, eu quero. Eu disse não, vamos. A menina foi arrastada, chorando. Helena guardou a caixa. Tinha vendido 8 doces em 3 horas. 16 reais. Mal dava para metade de uma lata de leite em pó. Voltou para a pensão carregando os gêmeos. Miguel no colo, Lucas no carrinho. Subiu os 3 andares com dificuldade, as pernas tremendo de cansaço. Dona Marlene estava na porta do quarto dela. Helena, preciso falar com você. O tom não era bom. Helena sentiu o estômago apertar. Aconteceu algo? Olha, eu dei tolerância nesses meses porque sei que você está lutando. Mas o aluguel está atrasado de novo, 3 semanas já, e tem reclamação dos vizinhos sobre choro de bebê de madrugada. Eu estou tentando acalmar eles o mais rápido possível. Eu sei, mas aqui é pensão, não é creche. As pessoas trabalham, precisam descansar. Dona Marlene suspirou. Não estou sendo má, mas se até semana que vem você não pagar,
Vou ter que pedir o quarto de volta. Tenho lista de espera. Helena assentiu, a garganta apertada demais para falar. Entrou no quarto, colocou os meninos no colchão no chão que servia de berço improvisado e sentou na cama. Fez as contas mentalmente. Limpeza na casa da doutora Renata. R$300 por semana. Venda de doces. Com sorte, R$100 na semana. Aluguel atrasado. R$400. Faltava comprar leite em pó, fraldas, remedinho pro Lucas. Não fechava. Nunca fechava. Helena olhou para os filhos dormindo. Tão pequenos. Tão inocentes. Tão parecidos com Rafael que às vezes ela tinha que desviar o olhar porque doía demais. Será que ele pensava nela? Será que alguma vez se perguntava se ela estava bem? Ou a mentira de Beatriz tinha sido tão eficiente que ele realmente acreditava que ela só queria dinheiro? Bateram na porta. Dona Irene entrou com um prato de comida. Fiz a mais. Você come agora enquanto eles dormem. Dona Irene, a senhora não precisa... Come. A ordem foi firme. Você está magra demais. Leite materno vem de comida. E você não está comendo direito. Era verdade. Helena dava tudo para os meninos. O que sobrava, ela comia, que nunca era suficiente. Ela aceitou o prato. Arroz, feijão, um pedaço de frango. Comida simples que tinha gosto de céu. Eu vou pagar de volta tudo que a senhora está fazendo por mim, Helena prometeu. Não precisa pagar, só precisa não desistir. Dona Irene sentou na cama ao lado dela. Sabe o que aprendi em 60 anos de vida? Que momento difícil passa, sempre passa. Pode demorar, pode doer, mas passa. E se eu não conseguir? E se perder o quarto? E se não conseguir dar o básico para os meus filhos? Você vai conseguir. Sabe como eu sei? Dona Irene apontou para os gêmeos. Porque toda vez que você olha para eles, eu vejo determinação. Não vejo desistência. Vi muita gente desistir na vida. Você não tem cara de quem desiste. Naquela noite, depois de dar mamadeira, trocar fraldas, colocar os meninos para dormir, Helena sentou no chão do quarto e chorou. Silenciosamente, para não acordar ninguém. Chorou pela vida que não teve, pelo amor que perdeu, pela luta que nunca acabava. Mas quando terminou de chorar, ela levantou, lavou o rosto, começou a fazer mais doces para vender no dia seguinte. Desistir não estava no vocabulário dela. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael jantava num restaurante caro com parceiros de negócio. Vinho importado, conversas sobre expansão internacional, risadas vazias sobre assuntos que não importavam. Rafael, você tem estado distante, um dos executivos comentou. Problemas? Não, tudo sob controle. Mas não estava. Fazia meses que ele acordava no meio da noite pensando em Helena. Pegava o telefone, quase ligava. Lembrava que ela tinha sumido com o dinheiro. Ou era o que a mãe dizia. Beatriz entrou no restaurante. Sempre pontual. Sempre impecável. Sempre no controle. Desculpem o atraso. Reunião de conselho. Ela sentou, beijou o ar perto do rosto do filho. Como estão os negócios? Em expansão. Fechamos o contrato europeu. Excelente. Sabia que você tomaria as decisões certas quando eliminasse as distrações. Rafael tomou um gole de vinho. Não respondeu. Aquela menina. Beatriz continuou, a voz baixa. Você ainda pensa nela? Não. Mentira. Eu sou sua mãe. Eu sei. Ela se inclinou. Mas pense bem, Rafael. Ela pegou R$50 mil e sumiu sem olhar para trás. Isso diz tudo sobre o caráter dela. Você teve sorte de descobrir a tempo. Rafael queria acreditar. Precisava acreditar. Porque se não acreditasse, teria que encarar a possibilidade de ter abandonado a mulher que amava. De ter sido fraco. De ter escolhido conforto em vez de coragem. Você está certo, mãe. Foi melhor assim. Beatriz sorriu. Vitória confirmada. Mas naquela noite, quando chegou em casa, Rafael foi até o closet. No fundo, numa caixa escondida, havia uma foto. A única que ele não teve coragem de jogar fora. Helena sorrindo. Grávida, mas ainda não mostrando. Feliz. Confiante. Será que ela tinha mesmo pegado o dinheiro? Será que a mãe estava dizendo a verdade? Ele guardou a foto de volta. Trancou a caixa. Trancou as dúvidas. Algumas verdades eram perigosas demais para enfrentar. De volta à pensão, Helena finalmente dormiu. 2 horas antes do próximo choro. 2 horas antes de recomeçar.
Mas no colo, Miguel e Lucas dormiam tranquilos, alimentados, limpos, amados. E no final, era isso que importava. Dona Irene, no quarto ao lado, rezou baixinho. Pela menina corajosa, pelos bebês inocentes e pela justiça que um dia, ela tinha certeza, encontraria todos eles. Porque histórias como essa não terminam na dificuldade. Terminam quando a verdade explode. E a verdade sempre explode. Sempre. Os anos passaram como água escorrendo entre os dedos. Rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Miguel e Lucas cresceram. Deixaram de ser bebês que choravam à noite e se transformaram em meninos curiosos, falantes, cheios de vida. E a cada dia que passava, ficavam mais parecidos com Rafael. Assustadoramente parecidos. Mamãe, por que a gente não tem pai? Miguel perguntou numa manhã qualquer, enquanto Helena preparava o café da manhã. A pergunta veio do nada. Ou não. Helena sabia que chegaria eventualmente. As outras crianças da escola pública onde eles estudavam tinham pais, ou avós, ou tios. Eles só tinham ela. Vocês têm pai. Helena respondeu mexendo o mingau no fogão velho. Só que ele não está com a gente agora. Por quê? Lucas entrou na conversa, sempre junto com o irmão. Gêmeos em tudo. Aparência, gestos, até o jeito de inclinar a cabeça quando faziam perguntas. Porque às vezes as coisas não funcionam do jeito que a gente quer. Helena serviu o mingau em tigelas rachadas. Mas vocês têm o amor da mamãe. E isso vale por 2, tá bom? Miguel olhou para ela com aqueles olhos castanhos idênticos aos do pai. Quando a gente crescer, a gente vai trabalhar e comprar coisas para a senhora. A senhora não vai precisar trabalhar tanto. O coração de Helena apertou. Eles tinham 6 anos. 6 anos e já entendiam que a mãe se matava de trabalhar. Já percebiam o cansaço nos olhos dela, as mãos calejadas, as roupas remendadas. Vocês só precisam estudar. Estudar bastante para ter um futuro melhor que o meu. Mas o futuro da senhora é ruim? Lucas franziu a testa confuso. Não, porque eu tenho vocês. Helena beijou a cabeça de cada um. Agora comam rápido. A van da escola já vem. Ela os levou até o ponto. Ajeitou os uniformes doados pela assistência social, verificou se tinham as mochilas, os cadernos. Acenou até a van sumir na esquina. Então correu para o trabalho. A casa da doutora Renata tinha sido substituída por um emprego num supermercado. Caixa, 6 horas por dia, salário mínimo, mas pelo menos tinha carteira assinada. À tarde, limpava 2 casas. À noite, quando os meninos dormiam, fazia salgados para vender. Dona Irene continuava sendo o anjo da guarda. Buscava os meninos na van, dava almoço, ajudava com lição de casa, recusava qualquer pagamento. Um dia eu pago tudo. Helena repetia sempre. Um dia você vai ajudar outra pessoa que precisa. Dona Irene respondia. É assim que a gente paga, passando para frente. Num sábado de sol forte, Helena levou os meninos à feira. Ela trabalhava na barraca de Dona Irene agora, ajudando a vender frutas e verduras. Os gêmeos brincavam entre as caixas, ajudavam a organizar as laranjas, entretinham os clientes com risadas. Esses meninos são a cara um do outro, uma freguesa comentou. Gêmeos idênticos são raros, sabia? Eu sei. Helena embrulhou os tomates. Bênção dobrada. E espertos. Olha como eles organizam as frutas direitinho. A mulher sorriu. Você tem sorte. Sorte. Helena guardou o troco, observou os filhos. Sorte era ter conseguido sobreviver. Sorte era eles serem saudáveis. Sorte era ter encontrado Dona Irene. Mas sorte não pagava contas. Sorte não tirava as olheiras do rosto dela. Sorte não apagava as noites em claro, preocupada se o dinheiro ia dar para tudo. Mamãe, olha! Miguel correu até ela. Lucas logo atrás. A gente vendeu 3 quilos de laranja sozinhos. Sozinhos mesmo? A moça pediu laranja. A gente pesou, cobrou e deu troco. Lucas completou, orgulhoso. Helena abraçou os dois. Ali, no meio da feira, com cheiro de fruta madura e vozes de vendedores gritando ofertas, ela sentiu algo perigoso. Esperança. Talvez as coisas ficassem bem. Talvez conseguissem. Do outro lado da cidade, Rafael estacionou o carro importado em frente a um prédio comercial. Reunião com investidores.
A empresa crescia. Os lucros também. Tudo que Beatriz sempre quis. Mas Rafael estava vazio. Filho, você precisa pensar em se casar, Beatriz comentou no elevador a caminho da reunião. Já passou da hora de formar família, dar netos para mim. Rafael quase riu. Netos, se ela soubesse. Se ela soubesse que em algum lugar, talvez em outra cidade, talvez em outro país, poderia existir uma criança dele, filho de Helena, a mulher que ele nunca conseguiu esquecer completamente. Não é prioridade agora, mãe. Precisa ser. Você tem 30 e poucos anos. As boas mulheres do nosso nível social não vão esperar para sempre. Nosso nível social. As palavras que definiam tudo, que separavam, que destruíam. A reunião foi sucesso. Contratos assinados, apertos de mão, champanhe caro. Rafael sorriu nas horas certas. Disse as palavras certas. Desempenhou o papel perfeitamente. Mas quando chegou em casa, sozinho na mansão enorme, ele foi até a caixa escondida. A foto de Helena estava lá. Ele pegou o celular. Digitou o nome dela nas redes sociais pela 1000ª vez. Nada. Ela tinha desaparecido completamente. Será que casou? Será que teve o bebê? Será que era menino ou menina? Será que estava bem? As perguntas o corroíam, mas ele nunca teve coragem de procurar de verdade. Porque se procurasse, teria que enfrentar a verdade. E a verdade podia ser pior que a mentira. Na feira, enquanto o movimento diminuía, um homem de terno parou na barraca, completamente deslocado no ambiente. Ele observou as frutas, mas os olhos continuavam voltando para os gêmeos. Bom dia! O que deseja? Dona Irene perguntou. Melancia, aquela ali. Ele apontou, mas continuava olhando para os meninos. Helena notou. Tensionou. Aproximou-se dos filhos instintivamente. O homem pegou a melancia, pagou, mas antes de sair falou. Desculpe a indelicadeza, mas esses meninos são gêmeos idênticos? São. Helena respondeu, a voz cautelosa. Notável, raros de ver, e com traços tão marcantes. Ele sorriu, mas havia algo no sorriso que deixou Helena inquieta. Tenha um bom dia. Ele foi embora. Helena ficou observando até ele desaparecer na multidão. Que homem esquisito, Dona Irene murmurou, olhando para os meninos daquele jeito. Helena apertou os filhos contra si. A semana seguinte trouxe novidade. Miguel chegou em casa com um papel amassado na mochila. Mamãe, a professora mandou isso. Era um comunicado da escola. Competição de matemática. Alunos com melhores notas podiam participar. Miguel tinha sido selecionado. Que orgulho! Helena abraçou o filho. Você é tão inteligente, mas tem taxa de inscrição. Miguel apontou o valor no papel. R$50, só 50. Mais 50 que Helena não tinha. A gente vai dar um jeito, ela prometeu. Você vai participar sim. Naquela noite, depois dos meninos dormirem, Helena fez dobro de salgados. Vendeu tudo na porta da escola no dia seguinte. Juntou os R$50. Pagou a inscrição. Miguel participou da competição. Não ganhou o primeiro lugar, mas ficou em terceiro num concurso com 50 crianças. Quando ele subiu ao palco para receber o certificado, Helena chorou. Ali estava seu filho, inteligente, esforçado, vencendo apesar de tudo. Eu dedico para minha mãe, Miguel disse no microfone, a vozinha clara, que trabalha muito para a gente ter tudo. A plateia aplaudiu educadamente, mas para Helena foi como se o mundo inteiro tivesse parado para reconhecer seu menino, seu orgulho. Lucas também se destacou, em português. Escrevia histórias elaboradas, lia acima do nível da série. As professoras comentavam que eram excepcionais. Com o estímulo certo, esses meninos podem ir longe, a diretora disse numa reunião. Você já pensou em bolsa de estudos em escola particular? Helena pensou. Claro que pensou. Mas bolsa exigia uniforme caro, material caro, mensalidade mesmo que reduzida. Não conseguia. Por enquanto eles ficam aqui mesmo, ela respondeu. Mas um dia vão ter tudo o que merecem. A diretora olhou para ela com algo que parecia pena, ou admiração. Helena não soube distinguir. Os anos continuaram passando. Os meninos crescendo, ficando mais altos, mais parecidos com Rafael. Tão parecidos que às vezes pessoas paravam na rua para perguntar se eram modelos, se faziam propaganda. Vocês deveriam. Uma mulher disse um dia.
Com essa aparência, fariam sucesso. Helena agradeceu e mudou de assunto. Não queria atenção. Não queria que alguém reconhecesse nos rostos dos filhos o executivo famoso da Mendonça Corporações. Porque um dia, ela sabia, o inevitável aconteceria. Um dia, os mundos colidiriam. E quando colidissem, Beatriz teria que encarar o que destruiu. Numa tarde quente, Helena voltava da feira com os meninos quando viu. Na banca de jornal, revista de negócios, Rafael na capa. Novo presidente da Mendonça Corporações revoluciona mercado. Ela parou. Os meninos também pararam seguindo o olhar da mãe. Quem é esse, mamãe? Lucas perguntou. Helena abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Ninguém importante. Mas era mentira. E os meninos, espertos como eram, perceberam. Ele parece com a gente. Miguel inclinou a cabeça. Você viu, mamãe? O nariz, os olhos. Coincidência. Helena puxou eles. Vamos. Está tarde. Mas Miguel olhou para trás, para a revista, para o homem da capa. E Helena viu a pergunta se formando. A conexão se fazendo. Mais cedo ou mais tarde, eles perguntariam. De verdade. E ela teria que responder. De verdade. Naquela noite, Helena olhou para os filhos dormindo. 7 anos agora. Crescidos. Lindos. Inteligentes. Tudo o que ela podia ter esperado e mais. Um dia vocês vão conhecer ele. Ela sussurrou no escuro. Um dia vão saber a verdade toda. E vão decidir por vocês mesmos se querem ele na vida de vocês. Mas antes disso, ela precisava continuar. Continuar lutando. Continuar garantindo que quando esse dia chegasse, os filhos estivessem fortes o suficiente para lidar com qualquer resposta. Porque verdade dói. Sempre dói. Mas mentira dói mais. E mentira de Beatriz já tinha doído tempo demais. O dia começou como qualquer outro. Helena acordou antes do sol, preparou café, acordou os meninos, verificou os uniformes. Rotina de anos, automática, segura. Mas aquele sábado seria diferente. Mamãe, a dona Irene disse que hoje tem feira grande. Miguel anunciou no café da manhã. Pode ir com a gente? Tem promoção de material escolar na pracinha. Lucas completou. A gente precisa de caderno novo. Helena olhou o calendário mental. Sábado. Sem expediente no supermercado. Poderia ir. Os meninos adoravam a feira grande, aquela que ocupava 3 ruas inteiras, cheia de barracas coloridas, cheiros misturados, movimento intenso. Pode, mas comportados, hein? Eles saíram cedo. O sol já esquentava, prometendo dia quente. A feira estava montada, vendedores arrumando mercadorias, primeiros clientes circulando. Dona Irene já estava na barraca de sempre, organizando as frutas com capricho. Chegaram cedo hoje, ela sorriu. Bom, vai ter muito movimento. Preciso da ajuda de vocês, garotos espertos. Miguel e Lucas correram para a barraca, pegaram aventais pequenos que Dona Irene tinha mandado fazer especialmente para eles. Começaram a arrumar as laranjas por tamanho, as maçãs por cor, concentrados, orgulhosos de ajudar. Helena olhou para eles e sentiu aquele aperto no peito que vinha sempre. Amor misturado com medo, orgulho misturado com preocupação. Eles eram tudo, absolutamente tudo. Vou ali comprar os cadernos, ela disse para Dona Irene. Fico de olho neles de longe. Qualquer coisa, grita. Pode ir, eles estão seguros comigo. Helena seguiu pela feira. Passou pelas barracas de roupas, de brinquedos, de ferramentas. A pracinha ficava no final da rua, onde vendedores informais espalhavam material escolar em lonas no chão. Preços melhores que papelaria. Ela estava comparando cadernos quando ouviu. Aquela voz. Não, mãe. Não vou almoçar com os Cavalcante. Já disse que preciso de um dia livre. Helena congelou. Virou devagar. Rafael. Ali. A 10 metros dela. Ele estava ao telefone, parado perto de uma barraca de frutas exóticas, completamente deslocado no ambiente. Terno casual, mas claramente caro. Relógio que valia mais que 5 anos de salário dela. Postura de quem nunca precisou se preocupar com preço de caderno. O coração de Helena bateu tão forte que ela teve certeza que ia desmaiar. 7 anos. 7 anos sem vê-lo. 7 anos imaginando esse momento. E agora estava acontecendo. Ele estava mais velho.
alguns fios grisalhos nas têmporas, vincos no rosto que não existiam antes. Mas era ele. Inconfundivelmente ele. Rafael desligou o telefone com expressão cansada. Olhou ao redor como quem não sabe bem o que fazer ali. Então começou a andar, na direção da barraca de Dona Irene. Helena largou os cadernos. Começou a correr. Precisava chegar antes. Precisava proteger os meninos. Precisava... Tarde demais. Rafael parou em frente à barraca. Observou as frutas. E então seus olhos pousaram em Miguel e Lucas. O mundo parou. Helena viu a expressão dele mudar. Confusão. Depois choque. Depois algo que parecia reconhecimento impossível. Rafael ficou pálido. Abriu a boca. Fechou. Deu um passo atrás. Porque ali, usando aventais coloridos, organizando laranjas, estavam duas cópias exatas dele quando criança. Dois meninos idênticos, com seus olhos, seu nariz, seu formato de rosto, como se alguém tivesse viajado no tempo e fotografado ele aos 7 anos. 2 vezes. Bom dia, senhor. Miguel cumprimentou, educado como Helena ensinou. Quer levar fruta? Hoje tem promoção de laranja. Rafael não conseguiu responder. Continuou olhando, fixamente, como se estivesse vendo fantasmas. Lucas percebeu o olhar estranho. O senhor está bem? Foi quando Helena chegou, ofegante, assustada. Colocou-se na frente dos meninos num gesto instintivo de proteção. E Rafael a viu. Helena. O nome saiu como oração, como acusação, como desespero. Rafael. Ela respondeu erguendo o queixo. Aquele gesto de dignidade que ele se lembrava tão bem. Eles ficaram ali, frente a frente, enquanto a feira continuava ao redor. Vendedores gritando, clientes pechinchando, crianças correndo. Mas para eles, o mundo tinha virado silêncio absoluto. Mamãe, você conhece ele? Lucas perguntou confuso. A palavra caiu como bomba. Mamãe? Rafael olhou para Helena. Para os meninos, para Helena de novo, fazendo as contas. A idade deles, a semelhança, a matemática impossível de ignorar. Eles são... Ele não conseguiu terminar a frase. Vamos. Helena segurou os meninos pelos ombros. Precisamos ir. Espera! Rafael deu um passo à frente. Espera, por favor. Dona Irene apareceu do outro lado da barraca. Avaliou a situação com olhos experientes. Entendeu imediatamente. Meninos, venham me ajudar aqui atrás a buscar mais caixas. Mas mamãe... Miguel começou. Vai! Helena forçou a voz a sair firme. Já volto. Fica com a Dona Irene. Os meninos foram, relutantes, olhando para trás. Dona Irene os levou para a área de estoque, longe da visão. Helena e Rafael ficaram sozinhos. Ou tão sozinhos quanto possível numa feira lotada. São meus. Não foi pergunta. Foi constatação. Não. Helena cruzou os braços. São meus. Só meus. Você abriu mão deles antes mesmo de saberem que existiam. Eu não sabia! A voz dele saiu alterada. Você sumiu, pegou o dinheiro e... Eu rasguei o dinheiro! Helena cortou, a raiva de anos jorrando. Rasguei na frente da sua mãe. Rasguei 50 mil reais porque eu não estava à venda. E você sabe o que ela fez? Mentiu para você. Disse que eu peguei e fugi. Rafael cambaleou como se tivesse levado um soco. Não, não. Minha mãe não faria isso. A sua mãe fez exatamente isso. Helena deu um passo à frente. Ela me expulsou grávida. Me ofereceu dinheiro para desaparecer. E quando eu recusei, quando eu escolhi dignidade, ela virou para você e mentiu. Eu procurei você. Liguei, procurei. Você tinha sumido. Porque eu precisava sobreviver. Precisava trabalhar. Tive que vender o chip porque não tinha dinheiro para crédito. Helena sentiu as lágrimas vindo, mas não ligou. Você acha que foi fácil? Acha que eu escolhi criar 2 filhos sozinha, trabalhando 3 empregos, passando fome para dar comida para eles? Rafael passou a mão pelo rosto, respirando com dificuldade. 2. Você disse 2. Gêmeos. Miguel e Lucas. Nasceram prematuros porque eu tive trabalho de parto sozinha numa pensão. Passaram semana em incubadora enquanto eu rezava para sobreviverem. As lágrimas escorriam agora. E você sabe quem segurou minha mão? Uma vizinha que mal me conhecia? Você sabe quem pagou as fraldas do primeiro mês? Doação de igreja.
Você sabe quem esteve lá quando eles deram os primeiros passos, falaram as primeiras palavras, tiveram febre de madrugada? Eu não sabia. A voz dele quebrou. Porque você não quis saber. Aceitou a mentira fácil. Acreditou que eu era exatamente o que sua mãe disse que eu era. Helena limpou as lágrimas com raiva. E agora? Agora que viu. Agora que não tem como negar porque eles têm seu rosto, sua voz, até o jeito que você inclina a cabeça quando pensa. O que vai fazer? Rafael abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. É o que eu pensei. Helena virou para ir embora. Espera! Ele segurou o braço dela. Suave. Desesperado. Me dá uma chance. Uma chance de conhecer eles. De consertar isso. Consertar? Helena soltou o braço. Você acha que isso se conserta? 7 anos, Rafael. 7 anos de aniversários que você não viu. De noites que eu passei acordada com febre deles enquanto você dormia na sua mansão. De Natal que eles perguntaram por que não tinham pai enquanto você comemorava com champanhe. Eu sei que não tem desculpa. Ele estava chorando agora também. Mas eles são meus filhos. Eu perdi 7 anos, não quero perder mais. Por favor. Helena olhou para ele. Viu a dor ali. Real, genuína. Mas viu também a semelhança dele com os filhos. E soube que não era só sobre ela e Rafael. Era sobre Miguel e Lucas. Sobre o direito deles de conhecerem o pai. Não hoje, ela decidiu. Hoje não. Eles não estão preparados. Eu não estou preparada. Então quando? Eu preciso pensar. Preciso conversar com eles primeiro. Preparar. Helena respirou fundo. Você esperou 7 anos sem saber. Pode esperar mais alguns dias sabendo. Rafael assentiu. Desesperado demais para discutir. Deixa eu dar dinheiro. Para eles. Para você. Pensão, alguma coisa. Eu não quero seu dinheiro. Helena cortou, firme. Nunca quis. Queria você. Queria que lutasse por mim. Por nós. Mas você escolheu a mamãe e a empresa. Helena? Não. Ela ergueu a mão. Eu vou pensar sobre você conhecer os meninos. Mas dinheiro? Nunca. Eu crio eles com dignidade, sem dever nada para ninguém, especialmente para sua família. Ela começou a se afastar. Beatriz, sabe? Rafael perguntou a voz baixa. Helena parou. Virou. Que eles existem? Não. Que expulsou a nora grávida de gêmeos e mentiu para o filho? Sim. Ela sabe exatamente o que fez. Ela vai ter que saber. Vai. Helena concordou. E vai ter que encarar o que destruiu. Mas não sou eu quem vai contar. É você. Você que vai olhar para sua mãe e dizer que ela mentiu. Que destruiu uma família antes dela existir. Que roubou 7 anos de você com seus filhos. Eu vou, Rafael prometeu. Eu juro que vou. Helena acenou com a cabeça e voltou para a barraca. Miguel e Lucas saíram correndo do estoque. Mamãe, quem era aquele homem? Miguel perguntou. Alguém do passado da mamãe. Ela abraçou os dois. Vamos para casa. Precisamos conversar. Eles foram embora. Helena não olhou para trás, mas sentiu o olhar de Rafael cravado nela até sumirem na esquina. Rafael ficou ali, parado no meio da feira, enquanto o mundo girava ao redor. Pessoas esbarravam nele. Vendedores ofereciam produtos. Mas ele não via nada. Via 2 meninos, seus filhos, que ele não conhecia, que não conheciam ele. Pegou o celular. Discou. Mãe, preciso falar com você. Agora. É urgente. E quando desligou, ele soube. Tudo ia mudar. A verdade tinha explodido. E não tinha volta. Helena segurou a mão de cada filho. Miguel na direita, Lucas na esquerda. Eles estavam sentados na cama do quarto pequeno. Os 3 juntos, como sempre estiveram. Mas aquela conversa mudaria tudo. Vocês sabem que eu amo vocês mais que tudo nesse mundo, né? Os meninos assentiram sérios. Perceberam que era importante. Mamãe, aquele homem da feira... Miguel começou. A gente viu você chorando depois. Quem era ele? Helena respirou fundo. 7 anos preparando esse momento. E agora que chegara, as palavras pareciam presas na garganta. Ele é o pai de vocês. Silêncio. Um silêncio tão profundo que Helena ouvia o próprio coração batendo. Lucas foi o primeiro a reagir. O homem da feira? Aquele de terno? Sim.
Mas por que ele nunca veio antes? Miguel perguntou, a voz pequena. Por que a gente não conhece ele? Porque ele não sabia que vocês existiam. Helena escolheu cada palavra com cuidado. Quando descobri que estava grávida, a família dele não quis aceitar. A avó de vocês me mandou embora. E ele acreditou em coisas que não eram verdade sobre mim. Que coisas? Lucas franziu a testa, confuso. Que eu só queria dinheiro deles. Que eu não amava de verdade. Helena limpou uma lágrima. Mas eu amava. E quando me ofereceram muito dinheiro para ir embora e nunca mais voltar, eu recusei. Rasguei o dinheiro na frente deles. Os olhos de Miguel se arregalaram. A senhora rasgou dinheiro? Quanto? Muito. Mais do que a gente ganha em um ano inteiro trabalhando. Helena sorriu triste. Mas não me arrependo. Porque se tivesse aceitado, teria vendido a dignidade. E dignidade não tem preço. E hoje ele viu a gente. Lucas completou o raciocínio. E descobriu. Sim. Ele viu vocês e percebeu na hora. Porque vocês são muito parecidos com ele. Miguel e Lucas se entreolharam. Aquele olhar que só gêmeos têm. Comunicação silenciosa que ninguém mais entende. A gente quer conhecer ele? Lucas perguntou para o irmão. Não sei. Miguel respondeu honesto. E você? Também não sei. Eles olharam para Helena. Mamãe, o que a senhora acha que a gente deve fazer? Helena sentiu o coração apertar. Seus meninos, sempre tão maduros, sempre pensando antes de agir. Eu acho que vocês têm o direito de conhecer o pai. Têm o direito de decidir se querem ele na vida de vocês. Ela segurou as mãos deles mais forte. Mas só se vocês quiserem. Só se estiverem prontos. Não tem pressa. Ele é gente boa? Miguel perguntou. O pai? Helena pensou. Pensou no Rafael que conheceu. No homem que a fez rir, que prometeu enfrentar o mundo por ela, que desmoronou quando a pressão veio. Ele é complicado. Não é mau. Mas também não foi forte quando precisava ser. Ela foi honesta. Mas hoje, quando viu vocês, ele chorou. Chorou de verdade. E pediu uma chance. Então a gente dá uma chance. Lucas decidiu. Mas devagar. Sem correr. Sem correr. Miguel concordou. Helena abraçou os dois. Seus meninos sábios, seus milagres. Do outro lado da cidade, outro confronto acontecia. Rafael entrou na mansão como furacão. Beatriz estava no escritório, revisando documentos, tranquila como sempre. Mãe, precisamos conversar. Agora. Ela olhou por cima dos óculos de leitura. Rafael, que maneiras são essas? Estou ocupada. Eu não ligo se está ocupada. Ele fechou a porta com força. Você vai me ouvir. Beatriz tirou os óculos lentamente. Reconheceu o tom. Algo estava errado. Aconteceu alguma coisa? Você poderia dizer. Rafael se plantou na frente da mesa dela. Quando Helena estava grávida, você ofereceu dinheiro para ela sumir? O silêncio que seguiu foi confissão suficiente. Eu fiz o que era necessário para proteger você. Beatriz respondeu controlada. Aquela menina era oportunista. Estava atrás da fortuna da família. Ela rasgou o dinheiro, Rafael gritou. Rasgou 50 mil reais na sua frente e você me disse que ela tinha aceitado e sumido. Beatriz se levantou, mas manteve a postura impecável. Eu disse o que você precisava ouvir para seguir em frente. Para não jogar seu futuro fora por causa de uma gravidez acidental. Acidental? A voz de Rafael ecoou pelas paredes. Eu amava ela, e você destruiu isso, mentiu para mim. Me fez acreditar que ela era mercenária quando na verdade era a única pessoa que me amou de verdade. Amor não paga contas, Rafael. Amor não constrói impérios, mas constrói famílias. Ele bateu a mão na mesa. Famílias que você me roubou. Porque Helena não estava grávida de um bebê, mãe. Estava grávida de 2. De gêmeos. Meus filhos. Beatriz ficou pálida. Cambaleou. Sentou na cadeira. O quê? Eu tenho 2 filhos. Meninos de 7 anos. Idênticos a mim. Idênticos um ao outro. Rafael se inclinou sobre a mesa. E eu perdi 7 anos da vida deles porque você mentiu. Porque você decidiu que sabia melhor que eu o que era bom para mim. Rafael, 7 anos de aniversários. 7 anos de primeiras palavras, primeiros passos, primeiro dia de aula. 7 anos que eu nunca vou recuperar. As lágrimas escorriam agora. E sabe o pior? Ela criou ele sozinha.
Trabalhou 3 empregos. Passou fome para dar comida para eles. Morou em pensão. Tudo isso enquanto eu dormia tranquilo aqui, acreditando na sua mentira. Beatriz tentou se recompor. Eu fiz o que achei certo. Ela era de classe baixa, sem educação formal, sem... Ela tinha dignidade. Rafael cortou. Mais dignidade em um dedo do que você tem no corpo inteiro. Porque quando ofereceram dinheiro, ela recusou. Quando a expulsaram grávida, ela não implorou, não se vendeu, ela lutou. Criou nossos filhos com amor e caráter enquanto você aqui construía seu império vazio. Nossos filhos. Beatriz repetiu as palavras, o peso delas finalmente caindo. Meus netos. Você não tem netos. Rafael endireitou-se, a voz gelada agora. Você abriu mão deles quando expulsou a mãe grávida. Você escolheu dinheiro em vez de família. E agora vai viver com essa escolha. Rafael, por favor. Não. Ele foi direto. Eu vou conhecer meus filhos. Vou compensar cada segundo perdido. E você? Você vai ficar aqui com seus contratos, suas reuniões, seu império, sozinha, como sempre quis. Ele virou para sair. Espera! Beatriz se levantou. Deixa eu conhecer eles. Deixa eu consertar isso. Rafael parou na porta. Virou. Consertar? Você acha que isso se conserta? Ele balançou a cabeça. Aqueles meninos cresceram sem avó, sem pai, sem nada além da mãe que você humilhou. E agora que descobriu que existem, quer conhecer? Por quê? Para limpar sua consciência? Porque são meus netos. A voz de Beatriz quebrou pela primeira vez em décadas. São sangue do meu sangue. Sangue não faz família, mãe. Amor faz. Presença faz. E você não teve nenhum dos dois. Rafael abriu a porta. Se um dia, talvez um dia, Miguel e Lucas quiserem conhecer você, a decisão vai ser deles. E de Helena, não minha. E definitivamente não sua. Miguel e Lucas. Beatriz sussurrou os nomes. Assim que se chamam? Assim que a mãe que você expulsou nomeou eles. Sozinha. Num hospital público. Sem ninguém para segurar a mão dela. Rafael saiu. Aproveite seu império, mãe. É tudo que vai ter. A porta fechou. Beatriz ficou sozinha no escritório enorme. Olhou ao redor. Móveis caros, quadros valiosos. Prêmios de sucesso empresarial nas paredes. Tudo vazio, tudo sem sentido. Ela abriu a gaveta. Lá dentro, guardado há anos, um envelope. Dentro dele, a única foto que tinha de Rafael criança. Rindo, feliz, inocente. Imaginou 2 meninos com aquele mesmo rosto. Seus netos, que ela nunca conheceu, que talvez nunca conhecesse. E pela primeira vez em muito tempo, Beatriz chorou. Na pensão, Helena preparava jantar quando bateram na porta. Abriu e encontrou Rafael. Oi. Ela não o convidou para entrar. Ficaram ali, no corredor. Eu conversei com minha mãe. Contei tudo. E ela vai ter que viver sabendo o que fez. Rafael passou a mão pelo cabelo. Helena, eu não tenho desculpa. Fui fraco. Acreditei na mentira fácil porque era mais confortável que a verdade difícil. E nossos filhos pagaram o preço. Nossos filhos. Helena repetiu. Agora eles são nossos? Sempre foram. Eu só fui idiota demais para saber. Sim, foi. Rafael mereceu. Aceitou. Os meninos querem me conhecer? Querem, mas com calma. Do jeito deles. No tempo deles. Helena cruzou os braços. E tem regras. Você não chega oferecendo dinheiro, comprando coisas caras, tentando compensar 7 anos com presentes. Você chega como pai. Presente, interessado, real. Eu posso fazer isso. Pode. Helena o encarou. Porque ser pai não é aparecer quando quer. É estar lá quando precisa. É acordar de madrugada com febre. É ajudar com lição de casa. É ouvir histórias de escola mesmo cansado. Você consegue fazer isso? Eu vou aprender. Rafael prometeu. Eu juro que vou aprender. Helena estudou ele. Viu sinceridade ali. Mas também viu medo. E foi o medo que a convenceu. Porque só quem tem medo de falhar se esforça para acertar. Domingo, aqui na pensão, 12h. Você vem, almoça com a gente, conhece os meninos de verdade, conversa com eles, sem pressa, sem pressão. Eu vou estar aqui. E Rafael? Helena colocou a mão no peito dele. Não desaponta eles. Porque eu sobrevivi você me desapontando.
Mas se você desapontar nossos filhos, eu nunca vou perdoar. E eles também não. Eu não vou desapontar. Ele cobriu a mão dela com a dele. Nunca mais. Helena acenou e fechou a porta. Encostou nela, respirando fundo. Dona Irene apareceu do quarto ao lado. Ouvi tudo. Paredes finas. Ela sorriu. Você fez certo. Deu chance. Mas botou limite. Espero que sim. Vai dar certo, menina. Vai ver. E pela primeira vez em 7 anos, Helena permitiu acreditar nisso. O domingo chegou com céu limpo e sol forte. Helena acordou cedo, mesmo sendo dia de folga. Nervosismo, ansiedade, esperança. Tudo misturado num nó no estômago. Miguel e Lucas também acordaram antes do despertador. Tomaram banho sem precisar mandar. Vestiram as melhores roupas que tinham. Pentearam o cabelo com cuidado. Mamãe, e se ele não gostar da gente? Lucas perguntou enquanto Helena temperava o frango. Impossível. Vocês são incríveis. E se a gente não gostar dele? Miguel completou. Helena parou de mexer o tempero. Olhou para os filhos. Então vocês vão ser honestos. Vão dizer que precisam de tempo. E eu vou respeitar. Sempre. Ela secou as mãos. Vocês não precisam gostar dele só porque é o pai. Vocês precisam conhecer ele e decidir se querem ele na vida de vocês. 12:00 em ponto, bateram na porta. Helena respirou fundo e abriu. Rafael estava diferente. Sem terno. Calça jeans, camisa simples, tênis. Tentando parecer menos rico, mais acessível. Nas mãos, um saco de papel. Trouxe sobremesa. Brigadeiro. Dona Irene me disse que eles gostam. Helena sorriu de leve. Ele tinha perguntado para Dona Irene. Tinha se esforçado. Entra. O quarto era pequeno. Cama de casal onde Helena dormia, colchão no chão para os meninos, fogão de 2 bocas, mesa de plástico com 4 cadeiras. Tudo simples, tudo limpo, tudo cheio de amor. Rafael entrou e viu os filhos, pela segunda vez, mas agora com tempo para realmente ver. Miguel e Lucas estavam lado a lado, observando, avaliando. Oi, Rafael disse a voz trêmula. Vocês são Miguel e Lucas? Eu sou Miguel. O mais corajoso deu um passo à frente. Ele é Lucas. Muito prazer. Eu sou... Rafael engasgou. Eu sou Rafael, o pai de vocês. Silêncio desconfortável. Então, Lucas quebrou. Você parece com a gente, ou a gente parece com você? Rafael riu. Um som estranho, meio choro, meio alívio. Acho que os dois. Vocês têm meu nariz, meus olhos. Até o jeito de inclinar a cabeça quando pensam. Legal. Miguel cruzou os braços, ainda cauteloso. E onde você estava esses anos todos? A pergunta caiu como tijolo. Helena começou a intervir, mas Rafael levantou a mão. É justo perguntar. Ele se abaixou, ficando na altura dos meninos. Eu estava ausente, porque fui covarde, porque acreditei em mentiras em vez de lutar pela verdade, e porque deixei minha mãe decidir por mim em vez de decidir com meu coração. Sua mãe é a avó da gente? Lucas perguntou. É, mas ela cometeu erros muito graves, e vai demorar muito tempo até consertar, se conseguir consertar. E você? Miguel não soltava. Vai cometer erros com a gente também? Rafael olhou para o filho. Viu a inteligência ali, a percepção, a ferida escondida atrás da pergunta. Vou. Com certeza vou. Porque sou humano e humanos erram. Ele foi honesto. Mas eu prometo uma coisa. Quando eu errar, vou assumir. Vou pedir desculpas e vou tentar consertar. Não vou mentir. Não vou fugir. Não vou desistir de vocês. Nunca mais. Miguel e Lucas se entreolharam. Aquela conversa silenciosa de novo. A gente aceita. Lucas decidiu. Mas devagar. Bem devagar. Miguel complementou. Devagar é perfeito. Rafael sorriu, os olhos marejados. Helena serviu o almoço. Arroz, feijão, frango assado, farofa. Comida simples que encheu a mesa pequena. Eles comeram juntos. Conversaram. Rafael perguntou sobre escola, sobre amigos, sobre o que gostavam de fazer. Os meninos contaram sobre a competição de matemática, sobre as histórias que escreviam, sobre a feira onde ajudavam Dona Irene. Vocês trabalham na feira? Rafael franziu a testa. Ajudamos, Miguel corrigiu. A Dona Irene é como uma avó pra gente. Uma avó de verdade. A mensagem estava clara. Rafael engoliu.
Ela parece ser uma pessoa incrível. É, e nunca desistiu da gente, mesmo quando éramos bebês que choravam à noite. Depois do almoço, enquanto Helena lavava a louça, Rafael sentou com os meninos no colchão no chão. Eles mostraram os cadernos de desenho, as redações premiadas, os certificados da escola. Vocês são muito inteligentes, Rafael observou. Muito talentosos. A mamãe diz que inteligência não vale nada se a gente não tiver caráter. Lucas repetiu a lição que ouviu 1000 vezes. Sua mamãe está certa. Rafael olhou para Helena, que fingia não escutar. Sua mamãe é a mulher mais sábia que eu conheço. Quando o sol começou a se pôr, Rafael se levantou. Eu deveria ir. Não quero cansar vocês no primeiro dia. Você volta? Miguel perguntou, tentando soar casual, mas querendo realmente saber. Se vocês quiserem, eu volto todo domingo. E qualquer outro dia que precisarem de mim. Rafael se abaixou de novo. Posso abraçar vocês? Os meninos olharam para a mãe. Helena acenou que sim. Miguel e Lucas se aproximaram. Rafael os abraçou. Sentiu o tamanho deles, o cheiro de sabonete barato, o calor de filho. E quebrou. Chorou ali, abraçado aos filhos que não viu crescer. Aos meninos que eram milagre e perda ao mesmo tempo. Desculpa, ele sussurrou. Desculpa por não estar lá. Desculpa por cada aniversário perdido, cada machucado que não curei, cada medo que não afastei. Tá tudo bem. Lucas disse desajeitado. Você está aqui agora. Agora, Rafael repetiu. E vou continuar aqui, sempre. Helena acompanhou ele até a porta. Obrigado, Rafael disse. Por deixar eu conhecer eles, por criar eles tão bem, por ser tudo que eu não fui. Eles são bons meninos, merecem pai presente. Helena encostou no batente. Mas Rafael, se você sumir, se decepcionar, se jogar dinheiro no problema em vez de dar presença, eu fecho essa porta e você não abre nunca mais. Eu não vou falhar, não com eles. Ele saiu. Helena fechou a porta e encostou nela. Miguel e Lucas apareceram ao lado. Mamãe, ele é legal. Lucas admitiu. É, diferente do que a gente imaginou. Miguel concordou. E agora? Helena perguntou. Agora a gente vê. Dá uma chance. Mas fica de olho. Miguel, sempre prático. Sempre de olho. Lucas confirmou. Os domingos se tornaram rotina. Rafael aparecia com pontualidade britânica. Trazia sobremesa, mas nunca presentes caros. Ajudava com lição de casa, ouvia histórias. Aprendia a ser pai. Certa vez levou os meninos ao parque. Simples assim. Sem seguranças, sem motorista, sem ostentação. Só ele e os filhos. Empurrando o balanço, correndo, rindo. As pessoas olhavam. O CEO da Mendonça Corporações, brincando de pega-pega com 2 crianças. Mas Rafael não ligava. Pela primeira vez na vida, não ligava para aparências. Numa tarde, semanas depois do primeiro encontro, Beatriz apareceu na pensão. Helena estava voltando da feira quando viu o carro importado estacionado na frente. Reconheceu na hora. Seu corpo inteiro tensionou. Beatriz saiu do carro quando Helena se aproximou. O que faz aqui? Vim falar com você. Por favor. Beatriz parecia menor, mais velha, cansada. Não tem nada para falar. Tem muita coisa. Beatriz deu um passo. Eu queria pedir desculpas. Helena quase riu. Desculpas? 7 anos depois? Eu sei que não tem desculpa para o que fiz. Sei que não tem perdão. Beatriz lutou com as palavras. Mas eu preciso que você saiba. Eu estava errada. Completamente errada. Sobre você, sobre tudo. Estava. Helena não suavizou. E destruiu vidas com isso. Eu sei. Lágrimas escorreram. Eu perdi meu filho. Perdi meus netos. Perdi tudo o que importa porque estava cega por orgulho e preconceito. Helena cruzou os braços. E agora? Quer que eu diga que está tudo bem? Que a gente esquece e segue em frente? Não. Não quero isso. Beatriz balançou a cabeça. Quero que você saiba que eu tenho consciência do mal que causei. E que se algum dia, talvez daqui a muito tempo, você e meus netos puderem me dar uma chance, eu vou passar o resto da vida tentando merecer. Helena olhou para a mulher que a expulsou grávida, que mentiu, que destruiu, e viu apenas uma velha, sozinha, arrependida tarde demais.
Não depende só de mim. Depende dos meus filhos. E eles vão decidir quando e se quiserem conhecer você. Helena abriu a porta da pensão. Mas vou te dizer uma coisa. Eles aprenderam comigo sobre dignidade, sobre respeito, sobre valor que não se compra. Então, quando decidirem, vai ser por escolha deles, não por pena, não por dinheiro, por escolha. É tudo que posso pedir. Beatriz voltou para o carro. Helena subiu, contou para os meninos. Eles ouviram em silêncio. Um dia a gente pode conhecer ela, Miguel disse. Mas não agora. Não agora. Lucas concordou. E Helena aceitou. Porque eram sábios. Mais sábios que muitos adultos. O tempo continuou passando. Rafael foi promovido na empresa. Mas recusou trabalhar domingos. Domingos eram sagrados. Eram dos filhos. Miguel ganhou bolsa integral numa escola particular. Lucas também. Inteligência e esforço recompensados. Helena conseguiu emprego melhor. Caixa de banco, carteira assinada, benefícios. Saíram da pensão. Alugaram casa pequena, mas deles. Rafael ofereceu pagar tudo. Helena recusou. Eu aceito ajuda com educação deles, com saúde, com futuro. Mas minha casa eu pago, minha comida eu compro, minha dignidade eu mantenho. E Rafael aprendeu a respeitar isso. Numa tarde, Dona Irene chamou Helena na barraca. Lembra daquela vizinha do bairro Nobre? Dona Carmela? Helena franziu a testa. Aqui recolheu os pedaços do dinheiro que rasguei? Essa mesma. Ela apareceu aqui. Deixou isso para você. Dona Irene entregou um envelope. Dentro, uma carta escrita à mão. Querida Helena, guardei os pedaços daquele dinheiro durante anos. Como prova. Como testemunho. Porque presenciei sua coragem naquele dia e soube que era história que merecia ser lembrada. Hoje vi você com seus filhos na feira. Vi como são educados, inteligentes, amados. Vi o que você construiu sozinha. E quero que saiba, você venceu. Não porque ficou rica, não porque tem mansão, mas porque criou filhos com caráter num mundo que valoriza dinheiro acima de tudo. Os pedaços do dinheiro estão aqui nesse envelope. Não para você colar e usar, mas para você guardar, como lembrança de que alguns valores não se vendem. Nunca. Com admiração, Dona Carmela. Helena abriu o envelope completamente. Lá estavam. Pedaços de notas de 50 mil reais, rasgados, gastos pelo tempo, mas guardados com cuidado. Ela levou para casa, mostrou para os meninos. Isso aqui é quanto valia minha dignidade naquele dia. 50 mil reais. Ela espalhou os pedaços na mesa. E eu rasguei, porque vocês valem mais. Porque estar aqui com vocês vale mais que qualquer mansão. Miguel tocou os pedaços com cuidado. A senhora foi muito corajosa, mamãe. Fui, e vocês também vão ser. Sempre que alguém tentar comprar vocês, lembrem desse dinheiro rasgado. Lembrem que dignidade não tem preço. Eles guardaram os pedaços numa caixa, no fundo do armário. Não como troféu, mas como lição. Os anos continuaram. Miguel e Lucas cresceram. Viraram adolescentes, jovens adultos, sempre juntos, sempre parecidos, sempre lembrando de onde vieram. Rafael estava lá. Não em todos os momentos, mas nos importantes. E aprendeu que ser pai não era dar tudo. Era estar presente para tudo. Beatriz pediu encontro com os netos algumas vezes. Eles aceitaram. Com o tempo, com limites. Aprenderam a conhecer a avó. Mas nunca esqueceram quem foi a avó de verdade. Dona Irene. Helena nunca se casou de novo. Não por falta de pretendentes, mas porque aprendeu que estava completa sozinha. Completa com os filhos. Completa com suas escolhas. Numa tarde comum, já com os filhos adultos, Helena voltava da feira. A mesma feira de sempre. Passou pela barraca onde tudo mudou. Sorriu. Porque aquele dia, 7 anos atrás, quando mundos colidiram, não foi fim. Foi começo. Começo de verdade. De dignidade reconhecida. De escolhas validadas. Entrou em casa. Miguel estava estudando medicina. Lucas, direito. 2 meninos que foram vendedores de laranja. Agora profissionais. Homens de bem. Oi, mãe, eles disseram em uníssono. Oi, meus amores. E Helena olhou ao redor. Casa simples, mobília modesta, mas cheia de amor.
cheia de conquistas honestas, cheia de dignidade que ninguém nunca comprou. Valeu a pena. Cada lágrima, cada dificuldade, cada noite em claro. Valeu a pena rasgar o dinheiro, porque 50 mil reais compram muita coisa, mas não compram o que ela tinha. Nunca comprariam.